redação. E hoje falaremos de um tema muito importante, que é muito trabalhado e muito necessário para que você não zere na redação do Enem e outras avaliações, que é a fuga de tema. E o que seria a fuga de tema? Em produções textuais, a fuga de um tema ocorre quando o candidato produz redações dissertando sobre assuntos que não são os solicitados nos enunciados da avaliação. No Enem, a fuga de um tema pode acarretar perda de pontos para o candidato ou pode até mesmo fazer com que sua redação zere. E como isso acontece? Quando ele fala de algum assunto que não condiz com o que foi solicitado. E o que é preciso fazer para que não haja fuga de tema? Primeiro, é necessário que o aluno entenda bem o tema que será cobrado na produção textual. Saiba ler os textos motivadores com muita calma e tenha o conhecimento suficiente para desenvolver a produção textual. Como assim conhecimento suficiente? É necessário que o aluno leia muito, esteja inteirado das atualidades, assista jornal, leia. Aqui agora, nos dias de hoje, ninguém mais pega o jornal para ler. Mas se tiver um site de algum jornal, alguma notícia importante, então leia, porque faz parte, pode ser cobrado na redação do Enem. E também estude, né, gente? História, geografia, linguagens, tudo que possa auxiliar no assunto que você possa argumentar. E a língua portuguesa, claro, para estudos, né? E como que você tem que entender o tema da redação? Primeiro, você tem que ler muito bem o enunciado, com muita calma, e tem que seguir as instruções que estão nesse enunciado com muita atenção. Eu coloquei aqui a proposta de redação do Enem, por quê? Porque nesta prova foi um índice muito alto de provas iradas e a maioria foi por fuga do tema. A proposta de redação era sobre a lei seca, mas não sobre o que era a lei seca, e sim quais os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, eles pediram que o quê? Por que eu grifei algumas partes aí? A foto não está muito completa aí, mas dá para entender. Primeiro, eles querem que você use seus conhecimentos construídos, ou seja, durante a sua época escolar, o que você aprendeu lendo livros, assistindo noticiário, ou lendo uma notícia, que é muito mais importante. E, para isso, pedimos você redigir um texto argumentativo dissertativo. O que quer dizer com isto? Que você tem que produzir um texto que fale sobre um assunto e argumente os prós e os contras de uma situação. E aí está pedindo a implantação da lei seca. E também, gente, está cortado ali. Deve oferecer propostas nesse texto que não fira os direitos humanos, que é um outro caso que tem muita prova zerada, porque a pessoa coloca como, por exemplo, metralha tudo. Aí é o quê? Ferir os direitos humanos. Estou dando uma hipótese aqui do que pode acontecer. E tá falando assim, eu grifei a palavra efeitos, está cortada aí, mas efeitos da implantação da lei seca. Por que seriam efeitos? Porque muitos vão falar o que é lei seca e como fazer para que os acidentes diminuam. Mas já foi implantado isso, já foi feito, eles querem saber os efeitos, as consequências que vieram após a lei seca e querem que você argumente se foi uma boa iniciativa e por quê, e se não foi uma boa iniciativa e por quê. É isto que eles querem. Eles não querem que você fale o que é lei seca, eles já sabem. Eles vão até passar para vocês aqui nos textos motivadores o que eles já sabem sobre conhecimento. Alguns textos selecionados para provar isto.
Mas você tem que falar dos efeitos. Vocês viram como o enunciado é importante? Porque se você não lê esse enunciado, ia falar apenas lei seca. Daí tem uma palavra chata aí, a palavra-chave que é efeitos. E aí vem as instruções. Primeiro, deve ser feita no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria com até 30 linhas. Não pode passar de 30 linhas. A redação que apresentar cópia de texto da proposta, ou seja, você pode utilizar os textos que estão motivadores, mas não copiar o texto. Você pode até criar suas próprias ideias, postar o que você entendeu com o texto, mas não copie tudo, porque você tem que ter a sua própria informações sobre o assunto e não só usar o texto. Então, você não pode copiar, apenas passar a sua compreensão sobre. E aí está importante. O que receberá nota zeros? Se tiver até 7 linhas escritas, ou seja, tem que ser mais de 7 linhas escritas. Fugir do tema, que é o que eu estou falando hoje. Ou que não atender o tipo dissertativo, argumentativo. Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos e que não tenha coesão, ou seja, texto desconectado, que a redação fale uma coisa, que a introdução fale uma coisa e você não coloque aquela informações da introdução no seu texto. Você tem que complementar aquela informação. E os textos motivadores? Gente, tem muita gente que tem preguiça de ler os textos motivadores. O texto motivador não é seu inimigo, ele é seu apoiador. Ele vai te auxiliar. Então, não tenha preguiça de ler. Busque nos textos motivadores as palavras-chave, que foi o que nós aprendemos na aula passada. Vamos aí, gente. Esse é um dos textos motivadores. Aí está explicando qual foi o objetivo da lei seca. Você pode começar introduzindo a sua redação falando: a lei seca foi criada, mas não copie, tá? Coloque por que a lei seca foi criada na sua introdução. E qual é a lei que foi estabelecida da lei seca e quais os objetivos estão aí. Alertar a sociedade para que os perigos do álcool associados à direção, ou seja, foi criado sobre isso, né? E o que foi feito o governo? Aquisição de milhares de atilômetros, ou seja, medidor de bafo, no popular, que vai medir se a pessoa bebeu ou não. Bafômetro. É que eles colocaram na linguagem mais científica, né? E também as multas, né, que foram aplicadas. Então, aí já falo o que foi a lei seca. Você vai ler com calma informações a mais que eu falei, claro. E aí, gente, tem outra coisa que acontece. O pessoal não reconhece imagens como texto. E as imagens são, sim, textos. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime. E aí foi também as campanhas. Ou seja, qual outra coisa foi criada? Tá implícita aí. Que foram campanhas de motivações. E ali no gráfico ao lado tem a lei seca e números. Você observa aí que diminuiu o atendimento hospitalar por aprovar o uso de bafômetros e também a vítima de acidente diminuíram 27% e as vítimas fatais 6,2%. Isso aí você pode usar para enriquecer o seu argumento, que é o chamado argumentos com prova concretas. Você não só fala sobre isso, você disserta e você coloca provas, ou seja, estatísticas é uma prova. Foi feita uma pesquisa sobre isto, então já prova que a lei seca foi bem elaborada. Aí você já mostra, né, qual que é a visão que o próprio INEP tem, que foi favorável sim. Então você tem que saber que essa é a visão do INEP. Discorde, mas com sabedoria, e complemente com sabedoria. E aí, gente, são outras estratégias adotadas pela lei seca. Um restaurante que utilizou uma maneira de a lei seca ser aplicada, ou seja, e também evitar que as pessoas dirigissem alcoolizadas. Eles colocaram um pratinho magnético, que é aqueles porta-copos, que se a pessoa quisesse que chamasse o táxi, ela viraria. Chama um táxi. Eu estou resumindo o texto, porque eu já li o texto. Vocês teriam que ler com mais calma. Então, foi uma outra proposta realizada. Foi o texto 4. E aí, gente, é só você seguir as dicas
que a sua redação será muito bem feita e você não vai perder nem pontos e nem zerar no Enem e outras provas. Até mais!